Graça e paz, bem-vindos a mais um momento em que nós paramos para ler a Bíblia, nosso devocional. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que se o Senhor venha falar em nossos corações e Teu Espírito Santo seja o nosso guia nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler até o 22, verso 2. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi sua Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Novamente aqui, Deus não está se arrependendo de ter mudado o destino de Ezequias. Pelo contrário, ele viu o coração de Ezequias e ele se agradou. E dado o coração de Ezequias, ele mudou as suas atitudes. Da mesma forma com nossas vidas, às vezes algumas coisas parecem estar decretadas para as nossas vidas, mas se nós colocarmos o nosso coração e mostrarmos para Deus que nós estamos realmente dispostos a servi-lo, a continuar, pode ser que Deus mude também. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas ele muda as suas ações conforme as situações, conforme o coração humano muda. Assim aconteceu com Nínive, quando Jonas foi e pregou a palavra dele. Assim aconteceu com Ezequias, que pediu para o Senhor, orou para o Senhor, e por conta da sua fidelidade, o Senhor acrescentou mais 15 anos para a sua vida. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil, faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaso, ou seja, Deus alterou as leis da física de modo que o sol retrocedesse, ou no caso a Terra girasse ao contrário. Então, esse é o nosso Deus poderoso. E se talvez você tenha um pouco mais de familiaridade com física, você talvez poderia pensar em todas as consequências que teriam caso a Terra virasse. A nossa Terra, ela gira a muitas rotações, uma velocidade muito grande para que ela possa dar uma volta inteira em torno de seu eixo em um dia. Isso significa que se ela parasse e voltasse, todos nós seríamos arremessados com muita velocidade. E às vezes as pessoas falam: não, mas é impossível que isso aconteça, porque senão aconteceria tal coisa por conta das leis da física. O Senhor, Deus, é aquele que fez as leis da física. Ele não é aquele que também pode alterar? Que são os milagres, senão Deus alterando a ordem natural das coisas para que a vontade dele se cumpra de modo sobrenatural. Pouco tempo depois, Merodach-Biladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente.
Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: A mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. E aqui, em nenhum momento essa mensagem diz que isso iria acontecer por conta de Ezequias ter mostrado todos os tesouros. Não, aqui o exílio para a Babilônia já havia sido profetizado muito antes. Já havia sido profetizado por aqueles que diziam para Israel, para todo, no caso não só a tribo do norte, né, mas Israel, Judá, todas as 12 tribos, os hebreus, para que eles seguissem ao Senhor, para que eles obedecessem, senão viriam povos estrangeiros e os levariam como cativos. E aqui simplesmente Isaías está afirmando essa profecia, dizendo que agora seria a Babilônia que iriam levar eles como cativos para a terra deles. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Aserá e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Meu nome será honrado para sempre nesse templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Israel estava pior do que aquelas nações que foram que Deus trouxe a justiça através de Israel. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo.
pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira, desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade a outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus de Jotbá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele, abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e ela era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Atos 21, do 18 até o 36. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Lembrando que Paulo chegou a Jerusalém e que o Espírito Santo falou que ele seria preso, que ele seria perseguido em Jerusalém. Inclusive, várias pessoas tinham pedido para que Paulo não fosse a Jerusalém, mas ele estava decidido. Ele tinha uma missão a cumprir em Jerusalém. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não se circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente fecharam as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra.
Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o mundo, de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: Matem-no! Matem-no! Que Paulo não passou por Cristo. Salmo 150, o último salmo que nós vamos ler, ele começa novamente, né? Esse plano de leitura começa novamente o salmo, então nós lemos 2 vezes os salmos, mas isso significa que hoje nós chegamos aí na metade da leitura. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 18, 9 e 10. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Olha só, aqui ele não está falando que aquele que não trabalha, aquele que é preguiçoso. Existem vários provérbios que falam sobre quem é preguiçoso, mas aqui ele fala só, quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Para que a gente tenha cuidado. Sempre que eu termino o devocional, eu sempre falo que para que nossas ações sejam para glorificar ao Senhor. Isso porque nós temos que viver como servos de Cristo, dando exemplo. E mesmo no nosso trabalho, quando nós trabalhamos, nós temos que trabalhar com empenho, com esmero, assim como filhos de Deus, como se nós estivéssemos fazendo este trabalho para o próprio Deus. E aqui a própria palavra colabora para isso, né? Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração e tragam edificação. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que nós possamos refletir e continuar aprendendo mais de Ti, para que essas palavras sejam gravadas em nosso coração e para que nós possamos lembrá-las quando for necessário. Abençoa o nosso dia para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer os nossos afazeres, guiados por Ti, Senhor, fazendo tudo para a Sua glória, dando o nosso melhor para que nós não sejamos desleixados com aquilo que nós formos fazer. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor possa visitar, curar, trazer restauração. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, para que o Senhor a abra, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor traga mantimento para a casa dos seus servos, para que nós possamos continuar te servindo e continuar testificando que o Senhor traz o maná para os teus servos. Senhor, nos ajude a lutar todo dia contra os nossos pecados, para que nós possamos estar santos diante de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não se esqueça, como acabamos de falar, de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.